Fernando, você conseguiu contato com algum dos médicos que são denunciados, que compõem, né, a empresa Angiocate? Adélia, você tem na linha já o Dr. Otton Amaral Neto, ele esteve acompanhando aí a palavra do Dr. Fábio Santiago, pode falar nesse momento. Ele já estava acompanhando, né? Eu não sei se eu preciso, né, dar um repeteco na matéria inteira para que o doutor pergunta para o Dr. Otton se ele já ouviu a introdução, exatamente, a matéria, porque se não ouviu, a gente passa limpo aqui para que ele possa ter uma noção, né, exata daquilo que realmente vem sendo denunciado, para que possa responder aí a direção da Beneficência Portuguesa, tá certo? O Dr. Otton estava ali na UTI da Santa Casa, ele pegou a parte final da explanação do Dr. Fábio. Tá certo, mas vamos então promover aqui a matéria que está inclusive hoje no Sim News, na abertura de uma semana, porque, Dr. Otton, a notícia diz que médicos que integram a empresa Angiocate, que prestavam serviços à Benemed e que hoje atuam na Santa Casa, são apontados pela direção da Beneficência como suspeitos de fraude ao receberem do plano de saúde ao mesmo tempo do SUS, Sistema Único de Saúde. Para que o plano fosse executado, a direção do hospital afirma que está evidente, a direção da Beneficência afirma que está evidente que os médicos simulavam a quebra do aparelho de hemodinâmica. Médicos integrantes da empresa Angiocate, entre eles Otton Amaral Neto e Davi Shakur Brum, foram à justiça para cobrar serviços de hemodinâmica realizados em pacientes transferidos da Beneficência Portuguesa para a Santa Casa. Surpreendida com a cobrança, a direção da Beneficência apurou e concluiu que não é devedora do serviço e muito menos do montante exigido. Além disso, o hospital ainda faz denúncia sobre uma suspeita muito grave. Médicos que atuam nesta empresa praticaram fraude e teriam mentido ao alegarem que o aparelho de hemodinâmica estava quebrado. O caso deve acabar na justiça, onde será analisada toda a documentação juntada pela direção da Beneficência Portuguesa. Um dos documentos que integra a denúncia mostra que o técnico responsável pelo aparelho supostamente quebrado jamais fez tal constatação. Portanto, afirma a direção do hospital, havia desvio que caracteriza a fraude. Para a direção da Beneficência Portuguesa, ficou claro nos documentos reunidos que os médicos são suspeitos de desviarem pacientes do plano de saúde da Benemed para receberem os procedimentos do SUS, ou seja, recebiam 2 vezes pelo mesmo serviço. A denúncia formulada na acusação pela direção da Beneficência vai ainda mais longe. Afirma que o médico Davi Shakur fazia ameaças contra funcionários do hospital que detectaram as irregularidades que agora são denunciadas. As denúncias contra a empresa Angiocate não terminam aí. Segundo a direção da Beneficência, as fraudes foram utilizadas para suprir ou reduzir o recolhimento de tributos, além da emissão de notas frias, o que pode caracterizar crime federal. Olha, aqui, viu, doutor Otton, tem parte, né, das denúncias formuladas pela direção da Beneficência Portuguesa através de seu presidente, o advogado Fábio Santiago. O senhor, como o Fernando disse, estava acompanhando a fala do Fábio e pode ter aí, inclusive, sido informado das últimas falas do presidente da Beneficência Portuguesa. Doutor Otton, como é que o senhor vê essas denúncias? Como é que o senhor sente essas denúncias? Bom dia. Bom dia, Madalena. Desculpa de não ter o privilégio de poder assistir seu programa todo dia, que, diferente de outras pessoas, eu trabalho desde as 6 da manhã. Mas eu fui avisado pelos meus colegas que estava havendo uma denúncia com o meu nome e o nome do Dr. Davi. Na verdade, mais uma vez eu quero te agradecer, porque essa mesma denúncia ele já fez há 1 ano atrás, mais ou menos, num jornal de grande circulação da cidade, e nós não tivemos essa chance que eu estou tendo agora com você de posicionar o nosso lado. Isso aí já é 1 ano e meio mais ou menos. Eu acho que essa atitude dele em reavivar tal situação é uma atitude de desespero. Nós já estamos com o processo, isso é um simples processo de quebra de contrato. A máquina foi comprada em parceria com a Beneficência Portuguesa. Essa máquina tinha um contrato de 10 anos e, por um motivo que a gente ainda não sabe, nós tentamos negociar ao extremo, nós fomos impedidos de trabalhar na máquina da qual nós temos 50% investido. E o que está correndo é um processo de quebra de contrato. A gente já ganhou em primeira e já ganhou em segunda, a decisão é final. Agora vai tentar se recorrer para um tribunal especial, mas como é matéria que não fere Constituição ou lei federal, é
matéria de estar julgando um contrato, talvez não tenha a progressão que o Dr. Fábio espera. Então, a decisão já está tomada em segunda instância em São Paulo a nosso favor. O que eu quero aproveitar essa situação é para alertar os diretores, o conselho da Beneficência Portuguesa, que essa atitude truculenta de ficar levantando denúncias, calúnias, e não dar atenção ao principal, que é sentar e tentar resolver essa questão. Nós temos metade dessa máquina, nós investimos no serviço, nós somos parceiros da Beneficência. Se não se atentar para esse detalhe, o montante dessa dívida, que não é interessante para a gente tem interesse de trabalhar. Eu vivo do meu trabalho. O tempo que eu fiquei aqui na Santa Casa como provedor foi uma situação extremamente excepcional, uma transição de uma intervenção na qual não existia um nome para assumir. Nós, junto com o Dr. Walter e mais pessoas de conduta ilibada da cidade, assumimos. Em 3 anos eu me afastei, voltei a exercer somente minhas atividades aqui. Dr. Walter hoje é o provedor. E a gente vive do nosso trabalho, eu e o Dr. Davi. Nós trabalhamos, acordamos às 6 da manhã, trabalhamos até o final da tarde. E o interesse da gente é que essa máquina voltasse a funcionar, que a gente voltasse a trabalhar lá. Então, o que eu peço realmente é que o conselho, a gente já mandou carta no início do processo, a gente já alertou, é que fique atento com o principal, que é o que pode realmente comprometer o funcionamento da Beneficência. É acumular uma dívida que eu não sei se vai ser pagável por conta de truculência, de intransigência, de falta de se conversar. Quanto à questão que ele fala da dupla cobrança, também está nos autos. Eu peço para o Dr. Paulo Sérgio Campos Leite depois passar o número. O processo é público, pode ser consultado sem nenhum problema. Já foi, na época que saiu no jornal de grande circulação na cidade, quando saiu essa mesma denúncia, foi mandado ofício junto ao sistema SUS, prefeitura. Eu já não estava mais como provedor, foi mandado ofício e foi feito um cruzamento. Você tem todos os pacientes cadastrados aqui no sistema SUS de anos. E você tem como pegar nome por nome e verificar se esse nome tem atendimento no SUS, e se uma vez ele tendo atendimento do SUS, era numa época que ele já tinha convênio ou não. Então foi feito isso já 1 ano atrás e não se cruzou nenhum nome. A questão da máquina que ficou parada, a Beneficência Portuguesa não tinha uma certidão negativa de débito, ela não podia fazer um contrato de manutenção. E como a máquina era em parceria, o contrato de manutenção também seria em parceria. A gente temeroso, o contrato de manutenção é mais ou menos 6 mil a 8 mil reais. Temeroso de ter que arcar com mais esse ônus, a gente aguardou a Beneficência viabilizar essa certidão negativa de débito para poder fazer o contrato junto à GE. São empresas multinacionais que têm uma série de regras a serem cumpridas. Não foi possível. Nesse período, realmente, os pacientes vieram para Santa Casa, a gente tinha um contrato de prestação, esses pacientes vieram para cá para ser atendidos sem ônus para a Beneficência Portuguesa, porque nós tínhamos um contrato de prestação. E, a partir do momento que não houve a possibilidade da Beneficência fazer o contrato de manutenção, nós fizemos e, por incrível que pareça, nós arcamos com 100% do contrato, quando isso devia ser 50%. Então, eu acho que realmente é uma atitude de desespero, é uma atitude de quem já está em segunda instância, uma decisão negativa. Não quero fomentar mais isso, a gente está muito desgastado, eu e o Dr. Davi, como eu falei para você, a gente acorda para trabalhar. Eu tenho uma família toda que tem
Meu pai foi médico na cidade, minha tia tem serviços, o tio do Davi foi um grande médico na cidade. A gente está muito desgastado com tudo isso, não queria que chegasse de maneira nenhuma numa situação dessa, mas infelizmente a intransigência e a truculência do Dr. Fábio acabou levando a isso. Agora, sobre a questão da manutenção, né, de produtos que pertencem à Santa Casa, da Beneficência Portuguesa, da Beneficência Portuguesa Santa Casa, qual que seria a alegação do senhor nessa questão? Porque o doutor Fábio disse que esse caso aí seria realmente a comprovação do crime, né? Tem uma lista da Anvisa que ela fala o que é permitido e o que não é permitido para ser reesterilizado. Existe uma lista. Eu posso mandar para você depois. O que é permitido ser reesterilizado e o que não é permitido. Nenhuma empresa, nós temos várias empresas de Ribeirão Preto, de Piracicaba, são empresas com mais de anos que sofrem fiscalização não é a gente que sofre, quem sofre é a empresa. Você manda um material para lá, se ela esteriliza, ela dá como saída, ou às vezes mesmo em loco, alguém pode fazer uma blitz e verificar que tem material fora daquela lista. Então nenhuma empresa por R$3, R$4, uma esterilização R$10 vai fazer uma transgressão dessa para acabar sendo punida. Então não é só uma vontade de eu pegar o material fora daquela lista e mandar para a empresa. A empresa recebe, ela separa e manda de volta não esterilizado. Ela tem essa lista. Então, isso é fácil, tem uma lista bem clara do que pode ser reestéril e o que não pode ser reestéril. E é de uso geral, é de uso em todos os hospitais, não só em Araraquara, como no Brasil. Nós, infelizmente, não temos uma saúde suplementar, nem um sistema único de saúde que cobre todos os custos, como nos Estados Unidos. Você pega, usa, abre e joga tudo fora. Sabendo disso, estudos técnicos, eles verificaram quais materiais podem ser reutilizados. E é isso que acontece, não tem situação nova nenhuma, também é algo requentado isso. Deixa eu conversar rapidamente, viu? Mantém, viu, o doutor Otton de um outro lado, né? Que eu quero ouvir aqui o doutor Fábio. O doutor Fábio estava na linha acompanhando, Fernando. Sim. Doutor Fábio, tem aí a defesa do doutor Otton dizendo que a situação não se confirma, enfim, acrescenta inclusive, né? Justifica que estaria havendo aí, por parte da direção da Beneficência Portuguesa, um desespero em torno dos resultados, né, até agora, em primeira e segunda instância. Qual que é a sua visão diante dessa colocação, Fábio? Madalena, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu tenho 32 anos de advocacia na cidade. Eu não seria estúpido, não seria cretino de formular nenhuma denúncia, representar o Ministério Público, sabendo do risco que ocorreria, segundo o que está no artigo 299 do Código Penal, que fala da denunciação caluniosa. Então, veja bem, nós não estamos brincando. O doutor Otton, pelas suas palavras, ele coloca só em verdades. Por exemplo, ele disse que o processo já percorreu 2 instâncias. O processo de rescisão do contrato ainda está aqui na cidade de Araraquara. Um outro processo que foi promovido, que é o processo da ação de cobrança, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da relatoria, concluiu de forma insofismável, de maneira imponderável, que efetivamente os serviços não foram realizados e a esterilização não foi realizada a ponto de ensejar a cobrança. Vai por aí, tá certo? Então, a coisa não é da forma simplista como o doutor Otton Amaral quer fazer crer à população. A coisa é muito mais séria do que todos nós estamos pensando. E é que eu falei, se essa questão que ele coloca agora, por último, da reesterilização do material, se fosse uma coisa assim, comum, como ele quis dizer, por que a empresa de São José do Rio Preto, ela relutou em entregar a relação dos materiais que foram reprocessados? Ora, existe alguma irregularidade por trás disso. Então é catéter, balão, estente intraórtico, eu não sei a denominação correta, mas uma relação de materiais que não podem ser reutilizados. E outra coisa, isso, ainda que houvesse autorização do Conselho Federal de Medicina e da Vigilância Sanitária
para que isso fosse reesterilizado, há um outro porém. Eles, médicos, deveriam comprovar a origem desses materiais. Esses materiais podem ter sido produto de furto, carga roubada, é uma origem clandestina. Então, veja bem, e eu não falo assim aleatoriamente, eu tenho tudo rigorosamente comprovado. Notas fiscais, depoimentos, testemunhos, tenho tudo rigorosamente comprovado. Ninguém está dando tiro no escuro, ninguém está falando por desespero. É que a situação chegou a um ponto que ela nos obriga. Então foi o que eu falei. Se algum juiz, eventualmente, pedir para que eu entregue o material que está em meu poder, eu vou entregar mediante um laudo de constatação, conferir, relatar tudo o que eu concluí através de inventário feito pelo pessoal nosso da farmácia, pelo pessoal nosso da logística. Eu tenho tudo aqui. Então, vejam bem, e volto a dizer, ainda que isso fosse autorizado, e a origem desse material, gente? De onde vem esse material? Que foi comprado? Cadê as notas fiscais? Isso foi contabilizado na conta da Angiocat, isso foi contabilizado na conta da Santa Casa de Misericórdia, porque o material entrou pelo hospital. Entendeu? Então, são provas contundentes, são provas insofismáveis, são provas que não comportam dúvida nenhuma. Isso tudo já foi denunciado também para o CRM, que já está apurando. Isso já foi denunciado para a Receita Federal. Isso já foi denunciado, está sendo encaminhado, foi encaminhado para o Ministério Público Federal. Agora, como eu falei, agora a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela começa a passar para as operadoras o valor do que as operadoras devem ressarcir a título de indenização pelo fato do paciente ser credenciado pela operadora e ser atendido pelo SUS. Então agora começam a chegar atendimentos, por exemplo, 2008, 2009, além do que eu falei, esses 134 pacientes que estão aqui constatados, que aliás foi o próprio advogado da Santa Casa quem relacionou que a Santa Casa atendeu em nome do Benemed. Isso tudo está sendo objeto também de interpelação à Agência Nacional de Saúde Suplementar. E interessante que o advogado deles disse que esses 134, 140 pacientes foram atendidos na Santa Casa por mera liberalidade. Cristo Redentor! Nesse mundo selvagem, capitalista que nós vivemos, quem que vai fazer liberdade, liberalidade? Isso é farra com dinheiro público, Madalena, pelo amor de Deus. Atentemos para isso. Bom, tá aí, portanto, a palavra, né, do Dr. Fábio, a palavra do Dr. Otto. Não sei se o Dr. Otto teria uma complementação, né, para a gente poder encerrar aqui o debate e certamente acompanhar, né, todo o processo em torno dessa denúncia. Agora, só para encerrar com o Fábio, né, o Dr. Otton disse que o aparelho ele estava desativado porque não passava por revisões em função da falta de um contrato com a GE. Isso é verdadeiro ou isso tem aí alguma dúvida em torno dessa questão, para não ficar dúvida em torno de qualquer tipo de questão focada aqui? Madalena, é outro escárnio por parte desse senhor Otton Amaral. O aparelho foi comprado em nome da Beneficência Portuguesa. Qualquer contrato de manutenção deveria ter sido feito com a Beneficência Portuguesa. E outra coisa, já há algum tempo que a Beneficência Portuguesa de Araraquara, ela vem gozando de uma série de benefícios e vantagens, de uma certa credibilidade. Por exemplo, as nossas contas vêm sendo sistematicamente aprovadas pelo Ministério da Justiça. E por isso que nós ainda conseguimos manter o nosso certificado de filantropia, o nosso certificado federal de filantropia. Nós prestamos contas ao Ministério Público da Comarca de Araraquara, prestamos contas ao Ministério da Justiça. Nós enviamos anualmente relatórios físico-financeiros das nossas atividades. E como eu falei, nós gozamos de uma credibilidade. Então nós fizemos um empréstimo junto ao Banco Real para a compra dessa máquina. Então é outra falácia, é outra mentira, é outra inverdade, é outra calúnia sacada contra a Beneficência Portuguesa. Certo? É outra calúnia sacada contra a Beneficência Portuguesa. Eu falei, o álibi tinha que ser
a máquina da beneficência está quebrada para transportar pacientes para Santa Casa. E lá nós vamos fazer a farra. Essa foi a finalidade. E o que é mais importante, eles disseram em depoimento perante a autoridade policial de Araraquara que com a debandada de sócios, ou desde o começo, quem fazia quase que 100% de todos os procedimentos era o senhor Davi Shakur Brown. Então, que sociedade que é essa? Que ela é desfeita, mas todo mundo continua atuando junto. Qual a finalidade dessa sociedade? Com que fim ela foi constituída? E tudo isso eu já coloquei, Madalena, para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Receita Federal, Delegacia da Polícia Federal e ao Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina já instaurou o competente processo para apurar todas essas irregularidades. E elas são contundentes, são sérias. E a classe não pode ser denegrida da forma como vem sendo atingida. Bom, deixa eu conversar agora para concluir, né, com o Dr. Otton, que nós temos aqui, cumprir também todo um resultado aqui, porque o assunto é realmente palpitante, o assunto precisa ser muito bem encaminhado para que a população tenha aí o resultado final de toda essa história, e que nós vamos acompanhar a partir de agora, tá certo não? Porque me parece que a notícia primeira, né, que o Dr. Otton disse que um jornal da cidade já havia focado, foi sobre a extinção do contrato, né, da Injocate, porque essa questão das denúncias, né, formulada pelo Fabinho, da formação de quadrilha, essa denúncia é nova, isso aí é, logicamente, uma outra história para logicamente, levantar. Porque só saiu exatamente essa questão depois, segundo a direção da Presidência Portuguesa, quando começou a ser apurado o fato diante da dissolução da sociedade. Tá certo ou não? Agora, doutor Otton, como é que o senhor termina, como é que o senhor observa aí, para encerrar essa questão, esse assunto, essa matéria? Agradeço mais uma vez o espaço que você nos deu, o que não foi possível da vez anterior, como eu falei para você. Não vou mais polemizar com o Dr. Fábio, o nosso assunto já está sendo tratado nos tribunais. Peço mais uma vez que quem for da diretoria, conselheiros, se atentem às ações do Dr. Fábio, se atentem ao modo de conduzir essa questão em especial, além de todas as questões administrativas, mas se atentem a essa questão especial, que isso pode inviabilizar a beneficência portuguesa. O que seria muito lamentável para a sociedade de Araraquara, para médicos que atuam lá, de uma maneira geral. Mais uma vez eu agradeço, Madalena. Tá aí, portanto. São 8 horas agora, pontualmente 27 minutos. Agradece o Dr. Otton, agradece o Fábio, e eu creio que a matéria está aí, tá certo não? Para que seja acompanhada agora pela nossa equipe, e certamente a cada passo, né, desse processo nós estaremos aqui divulgando e mostrando a você o que acontece, tá certo? Muito obrigado, Fábio, obrigado, Dr. Otton. Eu creio que a matéria está colocada. Alguma impressão, Luiz? Alguma impressão, Nancy? O que a gente percebe, na verdade,